Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é a campanha e os números de Pouso Alegre e Asa de Arapiraca que vão decidir nesse sábado qual é o time que vai jogar a Série C em 2023. Bora falar os números, as campanhas até o momento e os destaques das duas equipes que vão jogar essa decisão nesse sábado. Galera, é o seguinte, tanto o Pouso Alegre como o Asa de Arapiraca já fizeram 19 partidas ao longo dessa Série D, né? O Pouso Alegre tem 37 pontos e a equipe do Asa marcou 33 pontos ao longo desses 19 jogos, né? As campanhas, né? O Pouso Alegre ao longo da competição teve 10 vitórias e o Asa de Arapiraca 9, ou seja, bem próximo o número de vitórias, né? Em relação aos empates, o Pouso Alegre empatou 7 vezes no campeonato e a equipe do Asa tem 6 empates. Já no quesito derrotas, o Pouso Alegre perdeu apenas 2 jogos nessa Série D do campeonato, que foi para o Bahia de Feira e para a Inter de Limeira. E um destaque, perdeu por 2 gols ou mais de diferença, né? O Pouso perdeu por 2-0 para o Bahia de Feira e para a Inter de Limeira por 3-0, 2 derrotas fora de casa. Já o Asa de Arapiraca tem 4 derrotas ao longo do campeonato da Série D, né? Em relação ao quesito gols marcados e gols sofridos, a equipe do Pouso Alegre marcou 18 gols e a equipe do Asa marcou 19 gols ao longo do Campeonato Brasileiro da Série D, ou seja, os ataques são bem semelhantes, né, em relação ao número de gols. Já em relação aos gols sofridos, o Pouso Alegre tem uma melhor zaga, sofreu apenas 10 gols ao longo do campeonato e a equipe do Asa sofreu 15. Resultado disso, em relação ao saldo de gols, o Pouso Alegre tem 8 gols de saldo e a equipe do Asa tem 4 gols de saldo ao longo do campeonato. Lembrando, né, que essas duas equipes que vão decidir a vaga para a Série C terminaram em primeiro lugar dos seus grupos, né? Na primeira fase, né? Na fase de grupos. A equipe do Pouso Alegre foi a primeira colocada no grupo 6 e o Asa de Arapiraca foi o primeiro colocado no grupo 4. Nas fases de mata-mata, eles eliminaram as seguintes equipes. O Pouso Alegre eliminou o Operário de Vargem Grande na segunda fase e depois eliminou o Paraná Clube. O Pouso Alegre já tinha eliminado o Paraná Clube na Copa do Brasil, empatou no Paraná o primeiro jogo de ida e depois venceu jogando em casa e eliminou o Paraná Clube, o tão bicho-papão Paraná Clube, que vive um momento difícil, mas o Pouso Alegre tem essa marca de eliminar um time muito tradicional do futebol brasileiro. Já nos oitavos, já a equipe do Asa eliminou primeiramente o Afogados com 2 vitórias, bem tranquilo, o Asa não teve nenhum problema contra a equipe do Afogados, e depois eliminou a equipe do Rio Branco do Acre na disputa dos pênaltis, depois de 2-0, a equipe conseguiu eliminar a equipe do Rio Branco. Galera, é o seguinte, o Pouso Alegre, ele vive uma campanha muito boa, porque ele tá a 9 jogos sem perder, né? Ele vive um momento de invencibilidade de 9 jogos, e ele pode até perder no jogo de sábado, que por um gol de diferença, que ele consegue o acesso. Mas vive um momento muito bom a equipe do Pouso Alegre, 9 jogos sem perder. E um ponto importante nisso tudo é que o time está invicto em casa, né? O time tem 6 vitórias em casa e apenas 3 empates, ou seja, o Pouso Alegre ainda não perdeu. Tá igual o São Bernardo, é o único time invicto em casa, desse que eu citei aqui até o momento. Não perdeu em casa no campeonato até o momento. Já pro outro lado, galera, temos que falar também da equipe do Asa de Arapiraca, né? Que se a gente for levar em consideração a campanha fora de casa, a campanha do Asa fora de casa é boa. A equipe tem 4 vitórias fora de casa, 3 empates e 2 derrotas. Ou seja, é um time que incomoda fora de casa. Então é bom o Pouso Alegre ficar esperto. Lembrando, galera, que dessas 9 vitórias do Asa, 3 vitórias foram com placares que o time precisa para passar de fase, né? Ou levar para os pênaltis, por exemplo. O Asa venceu por 2-0 Santa Cruz e venceu por 2-0 Afogados. E também tem uma vitória de 3-0 para cima do Atlético da Bahia, jogando em Salvador, lá na casa do Atlético da Bahia. Resultados que dão esperança para o torcedor do Asa, né? Destaques dos dois times, né? Pelo lado do Pouso Alegre, a gente tem o atacante Thiago Dias com 5 gols. E tem também os jogadores que estão no clube desde 2018, quando o clube voltou a jogar profissionalmente, que é o Matheus Roldan, o zagueiro Danilo, que acabou se machucando em 2020. Tem um lateral esquerdo também, que é o Foguinho, se eu não estiver enganado, e o goleiro Cairo, né? O time é comandado pelo treinador Paulo Roberto Santos. Já do lado do Asa de Arapiraca, a gente pode destacar aqui o Anderson Feijão com 3 gols e o Hermínio com 2. O técnico é o Jota, que foi bastante criticado pela escalação no último jogo. Quem vai se classificar para a Série C?